Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Tiago, estou aqui para mais uma aula de história. Hoje nós vamos trabalhar um tema muito importante. Nós vamos dar início aqui às análises sobre a Guerra Fria. Pessoal, a Guerra Fria foi um grande evento aí que aconteceu pós Segunda Guerra Mundial e se arrastou aí até o final da década de 80, pelo menos. Esse conflito, pessoal, foi muito amplo então e acabou influenciando muitos acontecimentos na história. Por conta disso, a gente vai dividir essa aula da Guerra Fria em outras videoaulas, em temas aí diferentes para facilitar o estudo de vocês. Primeiramente, pessoal, antes mesmo ali do fim da Segunda Guerra Mundial, já começaram as discussões sobre a criação de um órgão aí internacional que pudesse evitar novos conflitos da proporção aí que foi a Segunda Guerra Mundial. E no dia 25 de outubro de 1945, nós tivemos a fundação da ONU em Nova York. A sede da ONU em Nova York, pessoal, já mostra aí, inclusive, que pós Segunda Guerra Mundial nós temos aí duas superpotências, uma os Estados Unidos, que vai sediar inclusive a própria ONU. A ONU, pessoal, tem como objetivo principal garantir ali a manutenção da paz e da segurança internacional através da cooperação aí dos países signatários para que pudessem resolver os problemas de forma harmoniosa, evitando assim novos conflitos. Dentro da ONU, pessoal, nós temos a Assembleia Geral, onde todos os países participam e têm o direito ali a um voto. Tradicionalmente, quando a Assembleia se reúne, o Brasil, inclusive, é o primeiro país a proferir os discursos. E nós temos também o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança, pessoal, tem 5 membros permanentes: Estados Unidos, Rússia, França, Reino Unido e China, e 10 membros rotativos ali que ficam por 2 anos nesse posto. Vale lembrar que os membros permanentes têm um poder muito grande, eles têm o direito de veto com relação aí a conflitos internacionais. Logo depois que nós tivemos ali a inauguração da ONU, pessoal, ficou muito claro que a eficácia seria um tanto quanto limitada para resolver esses problemas internacionais por conta dos diferentes interesses do antagonismo que existia entre Estados Unidos e União Soviética, ok? Os Estados Unidos, pessoal, ele acabava ali dominando o Conselho, aliás, a Assembleia Geral, com a maioria dos países o apoiando, enquanto a Rússia conseguia fazer valer as suas vontades através do Conselho de Segurança. Mesmo assim, gente, mesmo com esse descontentamento, a ONU é um órgão importantíssimo que funciona até hoje e que acaba zelando realmente pela paz, embora muitas vezes os conflitos acabem acontecendo. No dia 10 de dezembro de 1968, pessoal, nós tivemos a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, documento importantíssimo ali que fala da valorização das diversidades, dos regimes políticos, dos sistemas filosóficos e religiosos. Então, um documento que prega a tolerância. Nós temos também ali a ONU, pessoal, sendo decisiva ali com o papel do processo de descolonização. A ONU defendeu ali o que nós chamamos de autodeterminação dos povos, abrindo espaço aí para a independência dos países da África e da Ásia e para o fim do processo neocolonial, ok? A ONU também criticou muito teorias racistas, teorias de eugenia, teorias de supremacia racial. Outra coisa importante, pessoal, quando nós falamos da Guerra Fria, nós temos que lembrar que pós-Segunda Guerra nós já iniciamos ali a ideia do mundo bipolar. De um lado os Estados Unidos capitalista, do outro lado a União Soviética socialista. Nós vamos ter um antagonismo aí que é diplomático, é político, é um antagonismo econômico, é um antagonismo cultural. Esse processo, pessoal, vai levar essas duas superpotências a criar zonas de influência pelo planeta e cada um defendendo aí o aumento dessas zonas de influência, e isso leva a atritos, tensões, conflitos, guerras civis, guerras ali que vão se envolver Estados Unidos e também União Soviética.
Vale lembrar que o nome Guerra Fria ele é criado porque nós não vamos ter o confronto direto entre Estados Unidos e União Soviética militarmente falando, mas sempre que um desses países estiver em guerra em nome do capitalismo ou do socialismo, o outro vai dar apoio ao grupo rival desse país, dessa superpotência. Vamos pegar alguns exemplos para ficar mais fácil. Pensa na Guerra da Coreia, pessoal. Os Estados Unidos enviou tropas para a Coreia para defender a Coreia do Sul contra o avanço da Coreia do Norte. A União Soviética não enviou tropas, mas enviou recursos. Mesma coisa no Vietnã, Estados Unidos envia tropas. E o que a União Soviética faz? Envia recursos e garante o apoio ali ao grupo socialista no Vietnã. Outro exemplo que a gente pode citar, agora do lado contrário, é no Afeganistão. No Afeganistão nós tivemos as tropas soviéticas, mas os Estados Unidos apoiando grupos rivais como o grupo Talibã. Na Europa nós tivemos uma clara divisão entre mundo socialista e mundo capitalista. Nós tivemos a criação inclusive do termo cortina de ferro. O Churchill fez um discurso falando ali que havia se criado uma cortina de ferro e você está vendo aqui no mapa esse processo. Então o lado leste, o lado oriental da Europa de dominação ali da União Soviética, enquanto o lado oeste vai ser ali o lado de influência dos Estados Unidos e do capitalismo. Uma outra clara diferença que nós temos é com relação à Alemanha. Logo após a derrota, a Alemanha ela foi dividida em zonas de influência ali pelas 4 grandes vitoriosas dessa guerra. Então você está vendo aqui no mapa, ó, você tem a zona francesa, a zona americana, a zona britânica e a zona soviética. Essas 3 zonas formadas pela parte francesa, americana e britânica se transformou na República Federativa da Alemanha, onde nós tínhamos o capitalismo e a democracia. Já o lado soviético vai ficar conhecido como República Democrática da Alemanha, onde nós teremos o socialismo e de democracia ali não tinha nada. A Alemanha também vai ter ali uma divisão em Berlim, na sua capital. Berlim vai ser dividido ali numa área soviética e numa área capitalista. Lembrando que Berlim está toda dentro da Alemanha Oriental, mas a cidade de Berlim então é dividida em lado capitalista e lado socialista. Nós tivemos inclusive a construção do Muro de Berlim ali, acirrando os ânimos durante a Guerra Fria e sendo também um dos grandes símbolos da Guerra Fria para evitar ali que o lado oriental, que as pessoas do lado oriental fugissem ali para o lado ocidental. Gente, outra coisa importante que nós tivemos aqui durante a Guerra Fria foi a chamada doutrina Truman. Henry Truman, pessoal, presidente dos Estados Unidos, logo depois do Roosevelt, era vice-presidente do Roosevelt, assumiu quando ele morreu em 45, depois ele foi eleito presidente. Truman vai criar ali uma doutrina com seu próprio nome, né? Vai ficar conhecido pelo seu nome, que é um marco inicial da Guerra Fria. O que foi a doutrina Truman? O presidente dos Estados Unidos, gente, vai colocar os Estados Unidos ali à disposição para defender as nações livres. O que significa esse defender as nações livres? Que os Estados Unidos vai promover intervenções militares para evitar o avanço do socialismo. Ok? Nós tivemos intervenções na Grécia e também na Turquia, e nós tivemos uma contradição interessante da doutrina Truman, né? A Primavera de Praga, pessoal, que foi em 1968, ocorreu lá na Tchecoslováquia, área de influência da União Soviética. Os tchecos queriam ali reformar o socialismo, queriam ali uma menor interferência da União Soviética, uma maior liberdade, mas não contaram com o apoio dos Estados Unidos, até porque essa era uma área de total dominação da União Soviética. Outra coisa importante que nós tivemos aqui nesse início da Guerra Fria foi o Plano Marshall. O Plano Marshall ele vem na mesma esteira da doutrina Truman, o objetivo de evitar o avanço do socialismo. E para isso não adianta só você promover ações militares. Já está mais que claro que o socialismo ou teorias autoritárias tendem a crescer em locais onde você tem um grave problema econômico, financeiro, que leva ali a graves problemas sociais, desemprego, a miséria, a violência. Sendo assim, os Estados Unidos vai investir pesado na recuperação da Europa Ocidental, permitindo ali o reestabelecimento de um comércio muito vantajoso para os Estados Unidos, permitindo a recuperação desses países europeus no pós-guerra e evitando ali o avanço, a penetração das ideias socialistas.
Olha só, nós tivemos no Plano Marshall, pessoal, o investimento de mais de 13 bilhões de dólares em 4 anos dos Estados Unidos com relação à Europa e a garantia, então, da estabilidade dessas democracias, desses regimes capitalistas. Os Estados Unidos também vai investir pesado no Japão, lembrando que foram jogadas ali 2 bombas atômicas, uma atrocidade que os Estados Unidos cometeu contra os japoneses, mas aqui a ideia não é ali de reparação humanitária nem nada. O que os Estados Unidos está fazendo é a mesma coisa que fez com a Europa, investindo pesado no Japão, garantindo seu desenvolvimento para evitar o avanço do socialismo ali no leste e promover ali uma espécie, entre aspas, de cordão sanitário sobre os soviéticos. Isso leva uma rápida industrialização japonesa, né? E uma rápida industrialização também da Alemanha ali com relação ao Plano Marshall. A União Soviética praticou algo parecido. Criou a Comecon, o Conselho de Assistência Econômica Recíproca, para ajudar os países do leste a partir de 1949 e garantir a dominação também não só econômica, mas política sobre essas regiões, sobre esses países que nós chamamos de países satélites. O Cominform, pessoal, também garante essa união política, né? Uma vez que você tem a união dos partidos comunistas europeus ali sobre a proteção do governo soviético. Vale lembrar, gente, que o clima de tensão é muito grande, então nós tivemos também a criação, grupos, né, alianças militares. Pelo lado do Ocidente, pelo lado dos Estados Unidos, do capitalismo, foi criado a OTAN, que existe até hoje, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Foi em abril de 1949 e o objetivo é muito simples, evitar o avanço ali soviético, socialista, proteger os países capitalistas. Na mesma esteira, nós tivemos a criação do Pacto de Varsóvia, que durou de 55 até 91, até a falência da União Soviética, e nós tivemos ali um acordo também militar da União Soviética com seus satélites políticos. Lá nos Estados Unidos, na década de 50, nós tivemos também uma onda anticomunista muito forte, muito absurda, uma verdadeira caça às bruxas ocorreu nos Estados Unidos. Esse processo ficou conhecido como macartismo. Joseph McCarthy era um senador extremamente conservador, anticomunista, que criou ali, que liderou o comitê contra as atividades anti-americanas. E isso causou uma verdadeira histeria coletiva, né? Num anticomunismo exacerbado, nós teremos investigação de possíveis infiltrados da União Soviética nos Estados Unidos, espiões que estavam ali para acabar com o capitalismo, para acabar com os Estados Unidos. As perseguições foram enormes, você está vendo uma charge aqui muito interessante, inclusive, né? Onde você tem o soldado soviético infiltrando ali com uma seringa nas escolas dos Estados Unidos um líquido vermelho, que seria uma referência ao socialismo. E é óbvio, né? Quem vai ser alvo aqui? Os professores, né, gente? Os professores vão ser acusados de comunistas, de promoverem doutrinação e vão ser perseguidos. Milhares foram perseguidos. Gente, a gente está falando do macartismo, tá? A gente está falando do Brasil atual, de escola sem partido não, tá? Outra coisa importante que aconteceu aqui foram as perseguições a políticos que foram considerados simpatizantes ao socialismo e também a artistas. Mesmo o Charlie Chaplin foi perseguido e fugiu dos Estados Unidos por conta dessa onda anticomunista aqui, dessa verdadeira caça às bruxas, como eu disse para vocês. A Guerra Fria teve como marca também a corrida armamentista. A ideia aqui era muito lógica, né? Você se arma não para atacar o seu inimigo, para mostrar o seu poder e evitar o conflito. Então nós temos a produção de arsenais bélicos nucleares gigantescos que poderiam destruir com a humanidade várias vezes. E nós temos ali uma ameaça constante de guerra mundial que leva a população a ficar em pânico ali e até aceitar a dominação política de seus respectivos países. Outra corrida interessante que nós tivemos foi a corrida espacial. A União Soviética conseguiu enviar o primeiro satélite, né, em 1957, e o primeiro homem em órbita ali também foi soviético em 1961, é o Yuri Gagarin. Vale lembrar também que em 57 a cadela Laika foi enviada para o espaço na nave espacial Sputnik 2. Os Estados Unidos, em contrapartida, em 69 conseguiu enviar o homem à Lua. Pessoal, esse é o primeiro tema, primeiro vídeo aula aí sobre a Guerra Fria. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai continuar com esse tema em outras videoaulas. Um forte abraço para vocês.